Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aí novamente em mais uma quarta-feira. Se não me falha a memória, eu acho que esse é o sexto encontro da Fundação Dom Cabral com a sua associada Barros, onde toda quarta-feira a gente procura trazer um tema relevante, um tema apropriado para o momento em que todos nós estamos vivendo. Semana passada tivemos o privilégio de ter com a gente o professor Carlos Arruda, juntamente com o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, e foi um encontro muito interessante, que deu um panorama muito relevante para os empresários. Hoje estamos com participantes também das nossas turmas da especialização, de projetos in company, projetos de Fundação Dom Cabral dos mais diversos. E a ideia é a gente compartilhar experiências sobre a condução do nosso querido amigo, professor Rodrigo Zeidan, uma pessoa que tem uma experiência assim, incrível, relevante, como é o lema da Fundação, para ser relevante. Vocês terem uma ideia, o professor Rodrigo Zeidan, ele é professor da New York University, em Xangai, mora na China e está momentaneamente no Brasil, né, professor Rodrigo? E tem trabalhos assim também expressivos em empresas relevantes como a Kraft, Johnson & Johnson, L'Oréal, Petrobras, Vale, dentre outras companhias, né? E hoje ele vai trazer essa visão do tema como sairemos da crise e como financiaremos a volta das atividades. Vai trazer um pouquinho aí a visão de mundo sobre os aspectos internacionais e a correlação aqui para os empresários do nosso Brasil e da nossa cidade, Fortaleza, e também do nosso estado, Rio Grande do Norte, onde nós atuamos. Antes de passar para o professor Rodrigo Zeidan, eu quero passar para o Valdemar, algumas considerações também iniciais, e na sequência, o professor Rodrigo está com a palavra. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que estamos juntos no nosso encontro semanal, Conselheiros do Bem. E é assim, com muita emoção e alegria que recebemos o nosso querido professor Rodrigo Zeidan, que tem uma história com muita propriedade de fazer esse tipo de análise, permitindo que a gente entenda melhor como agir numa trajetória que estamos vivendo de altíssima incerteza e de alto risco, além dos aspectos de proteção e cuidados pessoais e daqueles que nos cercam. Nós sabemos que, em função do Covid-19, nós todos fomos expostos às fragilidades das nossas organizações, o que vira uma grande oportunidade também. E o Gleidson trouxe atenção, o nosso último com o Dr. Cabeto e com o Carlos Arruda, que foi um tema também muito importante, assim como o de hoje, em que naquele momento a Arruda e o Dr. Cabeto mostravam a importância de inovações orientadas às necessidades dos clientes, de uma mentalidade mais de experimentar, de colaborar. E a gente não pode deixar de lembrar também essa trajetória de acompanhamento conjunto, em que nesse momento de retração econômica, que faz com que nas nossas organizações a sua maioria gera estoque da dívida, aumenta o seu fluxo de caixa da dívida, e nessa trajetória a gente precisa adotar uma ambidestria estratégica, cuidando do emergencial, mas também cuidando do futuro, tendo sabedoria nas tomadas de decisão para essas três etapas, uma buscando atingir ponto de equilíbrio econômico e recuperação do capital de giro, financiados em sua maioria. A geração da capacidade de pagamento da dívida mais à frente e a geração da capacidade de investimento mais à frente. Quão rápido, quão demorado será? Essa é a razão de a gente estar querendo uma reflexão dessa natureza, de a gente entender melhor como é que podemos sair da crise e como é que financiaremos a volta dessas atividades, considerando uma trajetória em que precisamos fazer, como conversando previamente com o Rodrigo, ele trouxe atenção à gestão da liquidez, do fluxo de caixa, até inclusive incorporando como parte da cultura, que não é presente na maioria das organizações,
mas também um nível de endividamento ótimo para que a gente possa sair com musculatura e possa fazer muita diferença no prosseguir da nossa trajetória de crescimento empresarial. E aí nos financiando mais adequadamente de volta para esse ritmo de crescimento dentro de uma série de novos aprendizados e de mudanças importantes a fazer. Então, Rodrigo, se sinta totalmente à vontade. Os nossos queridos participantes também podem ir fazendo as suas perguntas no chat à medida em que a gente for desenvolvendo, aí a gente vai para um diálogo interativo para responder as perguntas fazendo para o Zeidan, ok? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Valdemar Gleidson. É um prazer, é uma honra estar de novo. Bom, estar de novo com vocês em espírito, não pessoalmente. A Fortaleza é uma cidade deliciosa. Bom, a gente, Rodrigo, aí já fica devendo. Quando liberar, encontra uma forma de você vir a Fortaleza e nos presentear novamente, né, com reflexões que sempre são muito boas para a gente. Tá ótimo. Então, deixa eu explicar. Eu estou no Rio de Janeiro, estou um pouco ilhado com essa crise, me pegou estranhamente, porque eu moro em Xangai, só que Xangai tem o Ano Novo Chinês, que é a cidade que o país para, e eu fui convidado para umas palestras em Madrid. Então, a crise me pegou na Europa, onde eu e a minha família tinham ido para lá para passar uma semana. Aí a gente não conseguiu voltar para a China, porque os voos foram cancelados. E aí acabamos, depois do tempo, vindo para o Brasil, um pouco com medo de como é que estavam as coisas na China. Mal sabia a gente que as coisas no Brasil iam estar muito pior. E agora não posso voltar, né? Então, para mim, eu tenho acompanhado, tenho escrito, tenho tweetado sobre a crise há muito tempo. Mas o que eu queria deixar de mensagem, a minha grande mensagem para a crise é o seguinte: se a gente não aprender a ficar líquido nessa crise, não vai aprender nunca mais, né? No Brasil, inclusive, eu vou começar aqui com uma frase que eu gosto muito, né? Que mais do que nunca é importante, né? É uma frase que, primeira vez que eu tive em Fortaleza, é uma frase que eu sempre começo minhas aulas de finanças. Receita é ego, lucro é sonho, o que importa é o caixa, né? Há 10 anos que eu dou aula na Fundação, há 10 anos eu repito essa frase e há 10 anos eu vejo que a maioria das pessoas, tanto do ponto de vista de pessoa física quanto jurídica, não consegue internalizar isso, né? No fundo, a forma que um empresário se comunica com o outro é: minha empresa fatura X, minha empresa fatura 1.000, minha empresa dobrou o faturamento. Então, a questão do ego é muito forte. Então, essa crise descortinou o fato de que, mais do que nunca, o que importa é o caixa. Isso vale na pessoa física também, né? A gente tem um comportamento patrimonialista muito forte, algo que é muito preso, e aí não tem a ver com cultura, mas é o fato de que, por exemplo, a gente considera que ter 5, 10, 20 imóveis, olhar aqueles apartamentos lindos na orla e falar: pô, aquele apartamento vale 2 milhões, 3 milhões. E aí o que você tem numa crise como essa é que você pode ter 5 apartamentos e ter 2 dando calote, um que está sem alugar e não ter caixa para viver, né? As empresas no Brasil não sabem trabalhar líquidas. Eu brinco dizendo que empresário no Brasil tem muito mais ideia que dinheiro. Então, a empresa está sempre querendo crescer, então é um crescimento a qualquer custo, e a empresa não consegue se gerenciar de forma madura, né? Não consegue passar um tempo gerando caixa. Eu vou dar um exemplo, e aí eu estou começando provocando, né? Eu gosto desse estilo de provocar, ainda mais para a gente sair da mesmice, né? Eu vou falar um pouquinho da crise, vou falar um pouquinho da experiência na China, vou mostrar como é que a gente não pode, infelizmente, no momento, pensar em simplesmente voltar à atividade
de forma pesada. É uma pena, mas não pode. Vou mostrar como a China está fazendo isso. Tá certo? O controle, o achatamento da curva que foi lá. Mas qual é a ideia principal? Tá certo? A ideia principal é que no Brasil a gente tem uma frase que é muito estranha no mundo inteiro, que dinheiro na mão é vendaval. Todo mundo já ouviu essa frase, né? E no mundo inteiro é o oposto. Essa frase não faz o menor sentido em quase nenhum país do mundo. No mundo inteiro a frase que se fala é "the cash is king, nothing beats cold hard cash". Ou seja, o que importa é ter dinheiro vivo. Não dá tempo aqui para eu explicar tudo de onde vem isso, mas eu vou deixar só uma dica. Quem quiser também pode ler o meu artigo no New York Times sobre isso. A gente está em 2020, hoje é dia 13 ou 14 de maio, eu já estou perdido. Acho que ninguém sabe qual é o dia, né? Acho que esse é o problema da crise. Como eu estou trabalhando muito, eu não sei se é segunda, se é domingo, mas, bom, isso não importa. O nosso período, a nossa hiperinflação acabou no dia 1º de julho de 1994. Já se vão 26 anos, quase, né? 25 anos, 10 meses e 17 dias. Né? Já vai fazer 26 anos, dia 1º de julho de 2020. Em 93, em 92, em 91 e 89, na época da hiperinflação, quem é novo não vai saber disso, mas quem tem cabelo branco como eu vai se lembrar que dinheiro na mão era vendaval. Você não podia ficar guardando dinheiro. A empresa não podia ficar com dinheiro parado. Tá certo? Ficar com dinheiro parado significava perder a inflação diária, 1, 2, 3, 4, 5%. Chegou a 80% ao mês. Algo que é inconcebível. Né? Qual é o problema? A inflação acabou uma geração atrás, só que a gente não fez o update do nosso modelo mental. Né? A gente está aqui em 2020 falando em salário mensal, onde no mundo inteiro o salário ou é por hora ou é anual. A gente comunica a taxa de juros como taxa de juros mensal. A gente parcela em 10 vezes sem juros. Bom, agora a gente voltou, né? Ainda tem muito brasileiro que fazia compras do mês. Né? Voltou a fazer, mas agora voltou a fazer com razão. Né? E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo extremo do outro lado, do que significa gerir uma empresa líquida. Tá? Claro que é um exemplo que não vale para... No sentido, é o sonho de qualquer empresário, de certa maneira. Mas é um exemplo muito interessante porque mostra como gerenciar uma empresa que gera caixa sem se tornar ineficiente. E aí eu vou falar da crise já. Mas o exemplo que eu queria citar é de uma empresa pequenininha, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada Apple. Eu tenho meu celular aqui da Apple porque é no Ayumi Da, eu nem gosto, mas você já deve ter ouvido falar. A Apple tem, no momento, 200 bilhões de dólares no caixa. É um número inconcebível, né? Especialmente para quem tem R$10 no cheque especial. Né? 200 bilhões de dólares no caixa. Aí você pensa o seguinte, e aí a primeira pergunta que normalmente me fazem é: caramba, por que a Apple não compra X? Por que a Apple não compra Y? Esse é o pensamento brasileiro. Tem dinheiro, tem que comprar. Tem dinheiro, tem que adquirir outra empresa. Tem dinheiro, tem que crescer. A Apple não faz nada disso. É uma das maiores empresas do mundo, mas a separação dela entre
finanças e operação e investimento é total. Você só tira... Se você é um executivo que quer fazer um projeto de investimento, você só tira dinheiro do caixa da Apple se você provar por A mais B mais C que aquele dinheiro vai ser bem usado. No setor operacional, vou dar um exemplo simples. Uma vez eu estava em Manaus, conversando com executivos de uma empresa em Manaus, e eles estavam me contando que eles são loja de informática e não tinham no portfólio de produtos dele celular da Apple. Tinha celular Samsung, mas não tinha celular Apple. E a razão disso era simples. Os termos de venda da Apple eram super rigorosos. A Apple queria que a empresa tivesse uma margem pequena e pagasse em 7 dias. Aí os caras falaram, não tem como. Não, mas assim, a gente precisa de uma margem maior. Ué, não. Ou você leva essa margem ou a gente tem quem queira vender nossos produtos, não precisa se preocupar, não. Não, mas eu não posso pagar em 7 dias. Paciência. Essas são as regras. Ou seja, é uma empresa hiperagressiva comercialmente. Ela não deixa nenhuma margem para ninguém, ela não deixa nenhum dinheiro parado, ela extrai o máximo possível da cadeia. Sei lá quanto é que está um celular no Brasil, um valor absurdo. E o fato de que ela tem 200 bilhões de dólares em caixa não contamina a operação dela. Eu vou dar o exemplo oposto. O exemplo de que uma família, que eu não vou citar o nome, mas uma família que tinha um negócio, uma indústria, recebeu uma oferta de venda para a indústria dela, vendeu 600 milhões de reais. Só que ela vendeu e a família acordou o seguinte: como a gente é uma família empresarial, a gente só vai vender porque a gente vai abrir um outro negócio. Aí eles pegaram os 600 milhões de reais e abriram outro negócio. Esse negócio não deu certo. 2 anos, 3 anos depois, a família tinha perdido, dos 600 milhões de reais, já tinha perdido 500. A empresa valia 100. Não só a empresa valia 100, como a família tinha um fundo de emergência e estava colocando o fundo de emergência para tentar salvar aquele negócio que estava naufragando. E eu estava fazendo umas coisas para eles, eu falei, nem pensar. Não, mas se a gente não fizer isso, o custo de endividamento da empresa vai aumentar. Falei, não importa, isso é o problema do CEO da empresa de vocês. Vocês já fizeram a besteira no passado, né? Eu não conhecia vocês, senão não deixaria. E de forma alguma vocês vão colocar mais um tostão nessa empresa. Não, mas a gente quer fazer isso para limpar o balanço, porque aí a gente vai chamar um sócio. Quando é que vocês vão chamar um sócio? Em 2022. Então você vai botar esse dinheiro no dia anterior de chamar o sócio. Porque se você botar esse dinheiro hoje, se a empresa naufragar, quando você for chamar o sócio, o balanço não vai estar limpo. No momento que você vai chamar um sócio em 2022, se você aportar mais capital, o sócio vai se sentir muito mais seguro em aportar também. E fora isso, você não fica com a família completamente exposta da forma que vocês querem. Ou seja, no Brasil, ninguém sabe trabalhar líquido. Eu brinco dizendo, numa aula de especialização, por exemplo,
eu pergunto para as pessoas, se vocês ganhassem na loteria R$1 milhão, qual é a primeira coisa que vocês fariam? Comprar um imóvel, tijolo, imobilizar. Raramente eu recebo uma resposta dizendo, não, eu vou colocar o dinheiro, vou investir em produto financeiro e vou ficar líquido para se precisar fazer o dinheiro. Ninguém faz isso. Bom, chegou a crise, né? Uma crise monumental, monstruosa, que não é culpa de nenhuma empresa no Brasil. Só que o que acontece? Pega a maioria das empresas de calça curta. E aí eu não estou falando do bar da esquina, que passa o tempo inteiro tentando sobreviver. Essa empresa, em nenhum lugar do mundo, ela trabalha líquido porque não consegue. Restaurante no mundo inteiro tem margem pequena, trabalha apertado e tem que ser hipereficiente para poder sobreviver. Estou falando de empresa média, né? E aí deixa eu explicar por quê, tá certo? E eu gosto desse gráfico, que é de um colega meu, que eu traduzi para o português. Esse gráfico não é meu, não. É o gráfico do Damodaran, que é um professor da NYU, colega meu, e talvez o professor, melhor professor de finanças corporativas, pelo menos o mais conhecido do mundo. E ele coloca, ele gosta de, assim como eu, ele gosta de pensar uma empresa como um ciclo de vida, né? Que vai desde aquela ideia inicial, criada lá no passado por alguém, né? Normalmente pelo fundador, pela família fundadora, que vai desenvolver um produto, que vai gerar um modelo de negócios. E nessas 3 primeiras fases, o driver de crescimento, o driver da empresa é crescimento. Crescer, crescer, crescer. Certo? Então, essas 3 primeiras fases. A 4ª fase é uma fase que quase nenhuma empresa no Brasil sabe fazer direito, que é a fase de colheita de resultado, que é uma fase na qual a empresa para de crescer voluntariamente para colher resultado, para ficar ganhando dinheiro, tornando-se eficiente, gerando margem, gerando caixa e, de propósito, crescendo pouco. Por exemplo, uma fase que está agora uma empresa como a Microsoft, mas empresas de petróleo no mundo também, várias empresas. No mundo é fácil de você achar empresa, tá certo? No Brasil é muito mais raro. Por quê? Porque o medo do fim é tão forte que quando a empresa entra na fase de colheita de resultado, o empresário não se aguenta e volta a querer achar uma nova ideia, entrar num novo mercado, criar uma nova franquia, ou o que quer que seja, e joga todas as fichas naquela nova ideia de crescimento. Então, a empresa nunca se prepara para passar um tempo colhendo resultado, gerando caixa, gerando retorno para o acionista e ganhando dinheiro fazendo a mesma coisa, né? A mentalidade do empresário brasileiro é crescer, crescer, crescer. Bom, uma empresa que tivesse em colheita de resultado, vem a crise, a empresa aguenta. Uma empresa alavancada ou uma empresa que está crescendo a qualquer custo, não necessariamente consegue sobreviver. Né? Bom, como é que a gente vai sair da crise? Aí tem uma outra questão, né, que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. Isso é uma coisa que é alienígena no Brasil.
Tá certo? Que é o fato de que no Brasil as empresas se endividam muito mal. As pessoas físicas também. O que eu quero dizer com isso? Na época de hiperinflação, endividamento era morte. A não ser que você conseguisse uma dívida que não corrigisse que não tivesse uma correção monetária muito forte, né? As dívidas cresciam todo mês a qualquer taxa de inflação maluca. E aí eu quero fazer um exercício, eu quero mostrar uma sofisticada teoria econômica num gráfico. Eu adoro isso. Eu adoro esse gráfico, porque esse gráfico deixa claro uma coisa que falta essa gestão de dívida e gestão de liquidez no Brasil. Bom, qual é o gráfico? O que eu vou fazer com vocês aqui? Simples. Eu quero saber o que acontece com o valor da empresa quando ela se endivida mais. Isso vale para qualquer empresa. O ponto não é o mesmo para qualquer empresa, mas isso vale para qualquer empresa. Tá certo? E aí, para a gente entender esse gráfico, é o seguinte. Uma empresa, qualquer empresa tem um valor sem dívida, né? Se ela não tiver qualquer dívida, uma empresa qualquer tem um valor. Tá certo? E na mente de muito empresário brasileiro e na mente de muita gente no Brasil, endividamento é ruim. Vamos colocar esse endividamento ruim no gráfico. Certo? O que significaria um endividamento ruim? Isso aqui seria um mundo com endividamento ruim. Ou seja, quanto mais a empresa se endivida, menor o valor dela. Certo? Isso não é verdade. Esse mundo não existe. Eu também não estou dizendo o contrário, tá? Eu não estou dizendo que endividamento é bom sempre. Certo? Se fosse isso, você teria o valor de uma empresa crescendo quanto mais ela tivesse endividada. Isso também não é a realidade. Bom, qual é o gráfico real? Né? E aí, para quem estuda finanças e quem está na audiência, que eu não conheço todo mundo, eu estou operacionalizando o modelo de Modigliani Miller versão 2. Nada disso importa. Tá certo? O que eu estou dizendo? Esse é o gráfico do nível de endividamento de uma empresa. Tá certo? E esse gráfico é a razão de que muito fundo de private equity no Brasil ganha dinheiro sem fazer muito esforço. O fundo pega, compra uma empresa pouco endividada, alavanca a empresa e gera valor. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda empresa tem o que se chama um nível de endividamento ótimo. Tá certo? Ou seja, existe um intervalo no qual o valor da empresa cresce. Não, obrigado. Existe um limite, existe uma relação na qual, à medida que a empresa se endivida, o valor da empresa cresce. Significa que a empresa pode crescer mais, significa que a empresa gera mais valor. A gente pode discutir isso depois no bate-papo, mas isso... E aí, o que você tem hoje no Brasil? Você tem hoje que essa crise pegou as empresas longe desse ponto. Né? Você também tem outra coisa, que é o nível de endividamento máximo. Tá certo? Esse ponto de endividamento máximo é um ponto no qual, se a empresa tiver uma dívida maior do que esse nível de endividamento máximo, ela vale menos
do que se ela não tivesse dívida nenhuma. Ou seja, qualquer dívida adicional destrói valor. Tá certo? Então, esse é o gráfico. Então, uma empresa ideal, no mundo ideal, uma empresa madura estaria buscando o seu nível de endividamento ótimo e essa crise teria pego ela nesse ponto e aí não tem problema, a empresa poderia se endividar, obviamente assumindo que existe futuro para ela. Isso é uma outra questão, né? Isso, obviamente, assumindo que o modelo de negócios existe no mundo pós-pandemia. Certo? Rodrigo. Obviamente, calcular o nível de endividamento ótimo não é trivial, é algo que depende de negócio para negócio, negócio estável. Uma empresa regulada pode se endividar mais, uma empresa que está em crescimento pode se endividar mais, uma empresa que é... Mas isso não vem ao caso aqui. Bem, o que eu quero dizer? Voltando aqui ao mundo real, saindo daquele gráfico que é teoria, né? No mundo real, houve um grande choque de receita para a maioria das empresas. Para muitas delas, sobra caixa no primeiro momento, porque aquele pagamento de clientes começa a entrar e você não está mais contratando fornecedor se você parou. Mas aí tem um problema. Isso tem a ver com a necessidade de capital de giro. Quando for retomar atividades, você vai precisar investir em capital de giro. Aí isso é uma outra questão, né? É uma questão no qual, no Brasil, e grande parte da minha carreira é baseada em escrever e fazer consultoria sobre necessidade de capital de giro, porque as empresas no Brasil nem medem, né? E aí tem uma regra básica de gestão que você não pode gerir o que você não mede. Você só pode gerir o que você mede, né? Então, por exemplo, no Brasil, não é só gestão de capital de giro. A gente não mede produtividade de cada trabalhador. A gente não faz. É quase uma ofensa fazer avaliação de desempenho de um funcionário e dar feedback honesto. A gente não mede produtividade de funcionário e a gente gere mal. A gente não mede necessidade de capital de giro, a gente gere mal. Não mede prazo médio de recebimento, de estocagem, não modela isso para aquela empresa. Bom, esse é o panorama do que eu queria falar para vocês do ponto de vista financeiro básico. Aí eu quero ligar isso com a saída da crise. Para entender como é que a gente vai sair da crise, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo nos países que estão sendo bem-sucedidos no combate à pandemia. O Brasil claramente não é um deles, né? E aí eu vou dar um exemplo da China, tá certo? E eu vou dar um exemplo da China não por causa de dados, se eu confio em dado na China ou não. Eu vou dar um exemplo na China para vocês entenderem o que significa combater esse vírus com seriedade, né? E aí é por isso que a China está podendo voltar a atividades. Tá certo? Existem 3 modelos de combate a vírus. Tá certo? O modelo da Coreia do Sul, o modelo de Singapura e o modelo chinês. O modelo da Coreia do Sul é testar todo mundo. Todo mundo que possa ter o vírus. Então, a Coreia do Sul está exportando testes. Certo? E aí você, testando todo mundo, não é toda a população, mas testando todo mundo que precisa, você consegue identificar focos, agir e botar em quarentena todo mundo.
que tiver contato com as pessoas que têm o vírus. Em Singapura, o governo estava rastreando cada caso. Rastreando mesmo, detetive. Em Nova York, o prefeito, ou o governador, agora não me lembro, contratou 1000 detetives para rastrear cada caso. Rastreia o caso, bota a pessoa de lado e, em tese, você consegue impedir a infecção de aumentar. Na China, foi a quarentena mais séria do mundo. Tá certo? A ponto da China proibiu a entrada de estrangeiros porque os estrangeiros estavam levando o vírus de volta para a China. Eu vou dar um exemplo da seriedade e do que me espera, né? Porque quando eu voltar para a China, eu vou enfrentar o que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? É o seguinte. Então, seu avião pousou na China. Ok? Seu avião pousou na China, taxiou, chegou no Finger. Ninguém pode levantar. Chegam funcionários em trajes de contenção, medem a temperatura e olham os sinais das pessoas, de cada pessoa do avião. Então, cada pessoa do avião não é testada com vírus ainda, mas vai lá, checa a temperatura, faz pergunta, vê se a pessoa está tossindo. Então, demora 2 a 3 horas para você poder desembarcar. Ok. Você saiu do avião, esses caras aí levam vocês para uma salinha onde você vai ser entrevistado. Todo passageiro que chega do exterior passa por isso. Ok? Você vai ser entrevistado. Se você tivesse chegado de um país que não tinha nenhum caso de vírus, você talvez recebesse um selo verde e podia ir para casa fazer sua quarentena. Né? Só que isso não acontecia. Né? Quem chegava da Europa, dos Estados Unidos, depois de ser entrevistado, para perguntar de onde é que você veio, com quem você teve contato, tudo isso. Com vídeo. Então você não mente, senão você vai preso. Depois. Você vai botar aí para aprender? Tá? Você ia para um galpão e todos os passageiros eram testados para a Covid-19. Cada passageiro. Somente depois dos resultados de todos os passageiros, as pessoas podiam ou ir para casa ou ir para um hotel designado pelo governo. Hoje você não pode ir para casa, com raras exceções. Todo mundo vai para um hotel de quarentena. Se testou negativo, se testou positivo, é direto para o hospital. Não importa se tem sintomas. Testou positivo, hospital. E vai ser colocado na quarentena no hospital. Se você fosse para um hotel, você entra no hotel, você só sai 14 dias depois. Você só abre a sua porta para receber comida. Tá certo? Na sua casa. Então, esse processo todo, para você poder ir para casa, você pousou. Entre pousar e poder ir para casa, demorava entre 15 e 30 horas. Ok? Só que não acabou. Você chegava em casa, você primeiro tinha que avisar o seu condomínio
Eu já tinha autorização da minha síndica para poder voltar para casa. A maioria dos condomínios estava colocando uma fechadura eletrônica, como essa na porta ali. E a ideia é simples. Toda vez que a sua porta fosse aberta, batia um sinal na portaria, dizendo a porta do fulano de tal foi aberta. Se você tivesse de quarentena, você não podia sair de casa por nenhuma razão, a não ser jogar o lixo fora, e você só podia abrir a porta da sua casa para receber comida. Nada mais. Todos os pedidos de comida eram online. Você não saía por nenhuma razão. Você só saía para ir para o hospital, né? Se você tivesse sintoma ou alguma coisa séria. Isso é a seriedade no combate do vírus. Tá certo? Ou seja, o sistema chinês não aguentou. Não tinha hotel para todo mundo. Tá certo? Simplesmente, a quarentena na China era de verdade. Quem chegava em Xangai ficava preso por 14 dias, sem direito a sair, recebendo comida. E é isso. É por isso que a China está podendo sair. É por isso que a China está podendo abrir. Porque hoje na China você tem 1 caso por dia, 2 casos por dia, 5 casos por dia. Tenho vários amigos em Xangai. Restaurantes já estão abertos, bares já estão abertos, shoppings já estão abertos, todos com regras. Restaurante hoje tem 40%, 50% da capacidade. Né? Eu tenho um amigo que é dono de um restaurante, de um bar, e ele falou, meu restaurante está com 60% da capacidade e meu bar está com 80%. Eu só estou conseguindo sobreviver porque os aluguéis caíram. Então, comparado ao que eu pagava de aluguel, é muito menos, então eu consigo sobreviver com 60% e 80% da minha capacidade. Mas a questão é simples. Cada negócio tem que avaliar se vai sobreviver. Se for sobreviver, vai ter que se endividar. Dívida não é ruim. Juros têm um efeito disciplinador sobre as pessoas e sobre a gestão. Né? A empresa é melhor gerida quando tem que pagar uma dívida. Claro que dívida demais destrói valor, a gente já viu no gráfico ali. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? O modelo chinês não é reproduzível no Brasil. A gente não fez quarentena séria. O modelo coreano não é reproduzível no Brasil. A gente não tem milhões de testes. O governo tinha anunciado 30, 40 milhões de testes. Nada disso. E no Brasil, a gente tem 130 mil casos e não rastreia ninguém. Então, o que vai acontecer? Eu não vou discutir cenário. Né? A gente só vai ser salvo no Brasil por uma vacina ou tratamento. Porque o governo federal só atrapalha, os governos estaduais, alguns estão fazendo algumas coisas, mas de forma descoordenada não dá para fazer. Eu me lembro do estado do Nordeste que queria fazer uma coisa tipo China para receber passageiro, queria fechar, limitar voo e não pôde, porque a aviação é federal. E não podia limitar voo e não podia fazer isso. Então, sem coordenação, não dá para fazer nada disso. Né? Você vai ter segunda onda na China também. Tá certo? As empresas têm que se proteger. Vai durar 1 ano a 2 anos se não vier vacina. Os bancos estão com dinheiro represado.
por questão simples, né? Eu chamo em economia armadilha da liquidez. O Banco Central jogou liquidez no mercado, mas o risco das empresas explodiu. Veio uma MP para financiar folha de pagamento por 2 meses, mas nada disso é relevante. Eu só queria, antes de terminar, já estou quase terminando a apresentação, esses aqui são alguns dos livros que eu já escrevi. Tá? O Modelo Dinâmico de Gestão Financeira está aí, que é o meu grande livro de finanças empresariais. Tem um livro de finanças pessoais chamado Vida de Rico Sem Patrimônio, um livro-texto chamado Economics of Global Business, da MIT Press, e um livro sobre planos econômicos para tirar o Brasil da crise. Mas deixa eu colocar aqui, deixa eu terminar a minha apresentação antes de abrir para perguntas. O que as empresas têm que fazer? Primeiro, bom, trabalhar líquidas eu já expliquei. Mas as empresas têm que ser muito claras. Qual é meu mercado endereçável? Não dá para abraçar o mundo. Bom, tem empresas que estão crescendo muito. Se vocês estiverem produzindo álcool gel, parabéns para vocês. Vocês estão ganhando muito dinheiro. Né? Mas o clichê é de que crise é oportunidade. É mentira. Nesse momento, crise é sobrevivência. Agora, primeira coisa, vocês vão ter que aprender a trabalhar, muitos de vocês, não todos. Muitos de vocês vão ter que trabalhar sem pensar em crescimento. Produtividade, inovação, liquidez. Virar a chave não é simples. A gente nunca trabalhou líquido. Né? Eu imagino uma empresa que esteja líquida hoje. Imagina uma empresa que tenha dinheiro para investir ou dinheiro para comprar empresas. Vai fazer a festa. O preço dos ativos vai despencar. Bem, qual é então minha mensagem final? Eu sou uma pessoa muito otimista. Mas, infelizmente, eu não tenho nada muito otimista para falar, já que o nosso governo é incompetente. Eu não vou entrar na seara de governo. Se vocês quiserem saber minha opinião sobre esse governo, é só ler minhas colunas na Folha. Só ler o que eu escrevo no Twitter. Eu não preciso aqui repetir a minha opinião do que eu acho desse governo federal. Vão ser tempos muito difíceis, com muita gente morrendo. Você vai ter várias ondas. Os governos estaduais, mesmo os melhores, vão acabar abrindo vários setores por pura pressão social e por não saber como é que vai ser resolvido. Então, para as empresas afetadas, só o caixa importa. E aí eu vou dizer outra coisa. A maioria das empresas, mesmo as médias, não tem nem demonstrativo de fluxo de caixa decente. E a razão para isso é simples. No Brasil, a gente cria demonstrativo de resultado para responder ao fisco. Então, no máximo, as empresas têm balanço patrimonial e DRE, feitos para responder ao fisco. Não faz sentido. Vocês têm que criar demonstrativos de fluxo de caixa que sejam criados para atender às necessidades de cada um de vocês. O demonstrativo de fluxo de caixa da empresa A não é igual ao demonstrativo de fluxo de caixa da empresa B. Porque elas são negócios diferentes. Só que, no Brasil, a gente tem muita dificuldade em criar demonstrativo de fluxo de caixa para decisão gerencial.
Quem está no PAEX, tudo bem. Quem está no PAEX aprendeu, porque o modelo da Fundação Dom Cabral ensina você a fazer isso. Para quem não está, é mais complicado. Tá ok? Então, embora eu não tenha muitas respostas para dar para vocês, o que eu tenho a dizer é: calculem o nível de endividamento ótimo de vocês, saibam para onde vai o negócio de vocês no futuro. Se parte do negócio de vocês não for sobreviver, mate-o logo. Não deixe uma parte do negócio de vocês afundar o grupo. Tá certo? Tomem cuidado com a queda de receita, com o fluxo de caixa da queda de receita. Tentem ao máximo negociar dívidas boas. E boa sorte. Eu luto como pessoa pública, eu luto para que o governo faça políticas públicas para que vocês tenham dívidas a pegar com juros baixos e carência. Numa última das colunas que eu escrevi para a Folha, eu propus a entrada do BNDES comprando risco. Infelizmente, o governo fez só com 2 meses de folha de pagamento, que é insuficiente. Tá certo? E é isso. Está aí meu site. No meu site, tudo que eu escrevi está lá. Está aí meu e-mail. E, mais uma vez, obrigado, Valdemar. Obrigado ao pessoal de Fortaleza. É um prazer, uma honra. Pena que não sob uma situação mais agradável. Mas a gente faz o que pode. Ok? É isso, gente. Obrigado. Estou à disposição. Valdemar, como é que a gente faz as perguntas? Vocês fizeram a curadoria das perguntas? Vou interagindo aqui com você, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente viu aí algumas informações importantíssimas para as nossas organizações e com um horizonte aí por você projetado de 1 a 2 anos em que é necessário a gente atuar com muita responsabilidade para que possamos o mais cedo possível cuidar das nossas organizações, criar musculatura para sair melhores dentro de um cenário de incertezas e de alta complexidade, de uma necessidade enorme de aprendizados, né? E com algumas lições aí importantes. Nós temos aqui uma primeira pergunta. Quando você estava apresentando lá aquele gráfico do nível de endividamento ótimo, o Miguel perguntou, professor Zeidan, seria a estrutura ótima de capital? É isso? É um pouco isso, sim. A estrutura ótima de capital vai definir quanto é que você tem que ter de dívida e capital próprio. O nível de endividamento ótimo é mais ou menos isso. Vai olhar o teu negócio dinamicamente para saber como é que você financia. É isso mesmo, Miguel, é isso mesmo. Não é muito diferente, não. Tá certo? Muito bem. Ele até coloca, sempre que efetua as monitorias de finanças, recomendo às empresas a pensarem na próxima crise e terem um colchão de liquidez. Quanto por cento você recomenda que a empresa separe para a geração desse colchão de liquidez em relação à receita? Então, eu não acho que tem que ser necessariamente em relação à receita, por um motivo simples. Porque numa crise a receita muda, né? A minha recomendação e aí esse é um problema, a gente tem tanto problema de dado que uma empresa tem que fazer simulação de Monte Carlo sobre o seu fluxo de caixa. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí tem a ver com gestão de risco e é um pouco mais sofisticado. Mas a ideia é que quando uma empresa sofre uma crise, a crise impacta a empresa de forma diferente, né? Mas uma crise vai impactar o fluxo de caixa. Se você tem um fluxo de caixa projetado decente, você pode simular o impacto de uma crise sobre o seu fluxo de caixa.
que acontece se a minha inadimplência subir para 10%? O que acontece numa crise dessa? O que acontece nisso? E aí você vai fazendo simulações e você consegue entender o seguinte, ok, se vier uma crise muito forte, eu vou precisar de 3 meses. Se vier uma crise muito forte, eu vou precisar de 6, de 8, de 9 meses de receita. Isso depende também do grau de confiança. É o seguinte, eu quero ter 0,5% de chance de que eu vou ficar inadimplente nos próximos 6 meses. Não, eu aceito ter 1%, eu aceito ter 2%. Isso depende também da sensibilidade da escolha. Não existe 100%. Né? Se você quer ter 100% de certeza que você não vai à falência, seu nível de endividamento tem que ser 0. Você também não vai poder crescer, você não vai poder fazer nada. Então, a forma correta é fazer simulação de Monte Carlo sobre o seu fluxo de caixa projetado, para você poder entender como possíveis crises impactam o seu fluxo de caixa, para você poder separar um colchão de liquidez, para que você possa dizer, eu tenho 99,8% de certeza de que eu não vou à falência esse ano. Mas aí é negócio a negócio. Aí é a monitoria de finanças que vai fazer a gestão de risco e é sofisticado. Não é muito sofisticado, mas o trabalho da monitoria de finanças, primeiro é criar demonstrativo de resultado. Depois é criar o demonstrativo de fluxo de caixa. Né? E aí, então, é fazer essas simulações para que uma empresa seja resiliente a crises. Tá certo? Obviamente, uma empresa como a Apple, que tem 200 bilhões de dólares em caixa, mas isso não é o caso, né? Tá certo? Mas é isso. É simular, é projetar. Né? E aí o empresário brasileiro passa o dia inteiro apagando incêndio. E passa muito pouco tempo projetando e planejando o futuro da empresa. Planejem e projetem mais. Esse é o trabalho de um bom CEO hoje. Né? Eu me lembro uma vez de uma reunião com o CEO que ele falou para mim que ele se orgulhava porque ele chegava a tomar a decisão da cor do azulejo do banheiro dos funcionários. Eu não falei nada, mas falei, eu não compraria nunca a ação dessa empresa. Se o presidente da empresa está definindo a cor do azulejo do banheiro dos funcionários, ele está se preocupando muito com coisas que não importam e deixando de ver coisas que realmente importam. Né? Então, essa é a minha dica. Né? Projetem fluxo de caixa, façam simulações e aí vocês vão entender os possíveis impactos de uma crise como essa. Tudo bem, nós temos aqui a pergunta do Rogers. Quais fatores devo considerar na minha decisão de nível de endividamento? Então, a primeira variável é a volatilidade de receita. Então, olha isso. A gente não... Quem sabe a volatilidade da sua receita? Alguém sabe? De cabeça? Não sabe. Né? É um número. A minha volatilidade histórica, a volatilidade mensal da minha receita historicamente é 2%, 20%, 10%. A gente não sabe. A gente não faz, a gente não mede. O que a gente não pode medir, o que a gente não mede não pode gerenciar. Né? Então, qual é a volatilidade da minha receita? Qual é a volatilidade da minha inadimplência? Tá certo? Qual é a minha necessidade de caixa para investimento? Né? Tudo isso entra nessas projeções. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, bem didático. Se eu sou uma empresa de eletricidade regulada, no qual eu tenho um contrato regulado com o Estado, e o meu crescimento é aquele crescimento orgânico de ligar mais pessoas à rede de energia elétrica, eu posso me endividar bastante.
Porque meu negócio é muito previsível se você considerar que o contrato vai ser respeitado. Uma empresa que está abrindo uma loja nova, ela, na verdade, pode se endividar menos, porque ela tem menos informação. Então, não existe um nível de endividamento ótimo que eu possa dizer é de 20, 30, 40, 50, 100%. Tá certo? Tem certos negócios que vão conseguir fazer project finance, vão conseguir endividar 100% do projeto. Se o projeto for bem estruturado, maravilha. Mas isso você precisa de sofisticação. Você precisa saber vender um projeto como esse. E aí é difícil de responder sem entrar nos detalhes de uma empresa em particular. Mas a primeira coisa é essa. Qual é a volatilidade do meu fluxo de caixa? Qual é a volatilidade dos meus custos fixos? A volatilidade dos meus custos variáveis? Qual é os possíveis cenários de inadimplência que eu possa ter? Quais são, por exemplo, qual é a probabilidade de eu ter uma quebra de cadeia de suprimentos, um incêndio num galpão? Tudo isso entra. Mas aí você precisa um passo além do fluxo de caixa do endividamento de um DRE, como a gente faz em 95% das empresas no Brasil. Muito bem, nós temos aqui mais perguntas, né? O Denis, o grau de alavancagem após a crise seria acima de 1, ativo ou passivo? Não, grau de alavancagem não é só ativo. Ativo é igual a passivo sempre. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Se você tem patrimônio líquido positivo, esse grau de alavancagem vai ter que ser maior do que 1. Tem que ser. Contabilidade básica. Mas, com certeza, o grau de alavancagem, quando a gente fala em grau de alavancagem, é em múltiplos do EBITDA, normalmente. Né? Então, por exemplo, uma dos atalhos é dizer: meu negócio, meus concorrentes, para aquele modelo de negócios, o grau de alavancagem máximo é 3 vezes o EBITDA, 2 vezes o EBITDA, 4 vezes o EBITDA. Não tenha dúvida que o grau de alavancagem nesse momento é infinitamente... O EBITDA pode estar negativo. O que importa é o seguinte: você tem que definir, nesse momento, qual é o seu EBITDA daqui a um ano. O seu grau de endividamento tem que ser quantas vezes é o EBITDA de 2021. Não o EBITDA de 2020. É irrelevante. Nesse momento, se você for afetado pela crise, o seu EBITDA desse ano é irrelevante. E aí, é para isso que você tem que construir cenários. Imagina que a empresa vai voltar 70% em 2021. Qual vai ser seu EBITDA? Tá certo? Você vai conseguir sobreviver? O que você tem que fazer para sobreviver? Então, o grau de alavancagem vai ser o grau de alavancagem do EBITDA esperado de 2021 ou 2022, que vai ser menor do que o EBITDA esperado de 2019, desconsiderado o crescimento. Tá certo? E realmente todo mundo vai ter que se endividar, faz parte, porque a alternativa para muita gente vai ser fechar a empresa. Tá certo? Agora, como você vai se endividar bem? Né? E aí é um problema, porque como as empresas se gerenciavam a liquidez mal, elas muitas vezes não tinham linhas de crédito. No mundo inteiro, empresas têm linhas de crédito abertas com o banco, mesmo que não usem. As empresas brasileiras não têm muito isso, infelizmente. Mas espero estar respondido a pergunta. Excelente pergunta. Então, as 3 perguntas excelentes até agora. Nada como ter gente inteligente no grupo aqui.
Qual a próxima? O endividamento em função do crescimento. Quais fatores devo priorizar? NCG, estrutura operacional, matriz de investimento, etc. Vamos lá. E tem uma coisa que a gente não faz no Brasil. Existe uma taxa de crescimento máxima e uma taxa de crescimento sustentável. Se a empresa crescer mais do que aquilo, ela destrói valor. A gente também não faz essa conta no Brasil. Né? Então, por exemplo, você tem um negócio com uma margem operacional de 20%, e aí, obviamente, se você crescer, raramente você vai ter algo que vai te dar uma margem operacional igual ao que você tem. Né? Então, esse crescimento adicional tem que ser feito como se fosse um projeto novo. Deixa eu dar um exemplo prático. Ok? Isso é a história de um grupo empresarial de São Paulo que ela ensina bastante. Eles eram uma rede de supermercado e aquela história bem brasileira. Abriram um mercado, abriram o segundo, abriram o terceiro, abriram um quarto. Quando estavam no nono, o oitavo estava dando problema. E a empresa sempre crescia. Então, o que a empresa fez? Foi lá e falou, não, a gente vai virar. Esse aqui está dando problema, vamos virar. E aí colocaram todos os executivos para virar a oitava loja. O grupo quase quebrou. Até que chegou o momento que o fundador falou, não, embora a gente nunca tenha fechado, essa loja a gente vai fechar. Fecharam a loja. Passaram um tempo e aí voltaram a abrir. E quando eu fui fazer uma consultoria para eles, eles estavam na loja 17. Então, o que eu vou falar para vocês? E aí vocês vão entender. Crescimento empresarial é uma sanfona. Ou seja, cresce, segura. Cresce, segura. Não volta ao normal. Você tem que crescer e digerir aquele crescimento. No Brasil, a gente gosta da fuga para frente. Né? Cresceu 20% ao ano, eu quero crescer 25% ao ano no ano que vem. Mais 20% no outro ano. E se as coisas estão dando ruim, estão dando errado, eu cresço mais. Não é assim que funciona. Dá certo, aí para usar aquele termo de marketing que é bobinho, mas é legal, dá certo se você tem o oceano azul na frente. Se não tem nenhum concorrente, você pode crescer à vontade, não tem problema nenhum. Só que o mercado brasileiro está ficando mais profissional. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, existe um crescimento sustentável que varia de acordo com a sua situação e que ele normalmente informa o máximo que você deve crescer no ano. Se você tentar estourar, você vai destruir valor. Ou seja, você crescer menos vai gerar mais valor do que sair crescendo loucamente. Sanfona. Se vocês cresceram muito, talvez seja a hora de colher resultado antes da próxima rodada de investimento. Deixa eu colocar de outra forma antes da próxima pergunta, Valdemar. Sim. Eu entendo a necessidade de querer uma solução universal. Tá certo? Não existe. Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, que está errada. Então,
Eu não posso chegar aqui e vender para vocês uma ideia que funciona para toda a empresa em qualquer momento. Não é assim que funciona. Mas o que funciona é vocês entenderem quais são os drivers de valor do negócio de vocês hoje. E os drivers de valor mudam ao longo do tempo. Vocês têm que fazer o update de modelo mental ao longo do tempo. Passo a bola. Ok, vamos ao próximo. Miguel, você citou que os demonstrativos contábeis no Brasil são muito fracos em relação às empresas. Na montagem do demonstrativo de fluxo de caixa projetado, né, deve ser projetado, como a empresa deve se preparar para dividendos, investimentos, financiamentos, a visão de que lucro é igual a caixa, a maioria das empresas não gera provisões ou reservas de contingência, ampliação, dividendos, investimentos. O que é que você recomenda para as empresas PAEX? Demonstrativo de fluxo de caixa adaptado ao negócio de vocês. Vou dar um exemplo simples. Ok? Vou dar um exemplo bem prático. Quando você pega um balanço patrimonial, da Embraer, você tem lá estoque no ativo não circulante. Para quem não sabe, ativo circulante é até 360 dias. Né? Aí você olha aquilo e fala, que maluquice é essa? Bom, é claro, um avião às vezes não fica pronto em um ano. Então, aquele balanço patrimonial da Embraer não serve para nada. A Embraer tem que ter um demonstrativo de fluxo de caixa, sabendo que o seu ciclo financeiro é um ciclo de, às vezes, de mais de um ano. Certo? E, de novo, esse é um problema das empresas do PAEX, que o PAEX faz muito bem. Né? A primeira coisa que eu pergunto numa empresa, quando eu entro, é o seguinte: qual é o seu ciclo financeiro? Em dias. Ah, meu ciclo financeiro é de 60 dias. Não, mas por quê? Não, porque meus clientes, eu dou um prazo de 15 dias. Eu falei, mas isso não é um ciclo financeiro. Esse é o prazo nominal que você dá. O teu ciclo financeiro real vai depender do número de atrasos, do se o seu cliente paga exatamente em 15 dias, você dá prazo diferente para diferentes clientes. Então, o que acontece? Primeira coisa, tem que criar um demonstrativo de fluxo de caixa que faça sentido no negócio de vocês. A base é a mesma para todo mundo. Prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento, calculado daquela formazinha lá que está no PAEX. Estoque, mais isso, mais despesas, mais contas a receber e tal. Só que tem contas a receber e contas a receber. Estoque de segurança não entra. Não entra nessa conta. Tem que separar. Tá certo? Às vezes, como você está fazendo o investimento e o ciclo financeiro do investimento vai ser diferente do teu ciclo financeiro, você tem que se preparar para isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vendo, pegar um exemplo aqui, eu vendo celular. Eu agora vou vender caneca. O ciclo financeiro de vender caneca é diferente. Eu vou ter que, na verdade, criar eu vou ter que criar um demonstrativo de fluxo de caixa daquele investimento adicional. Para eu entender quanto é que eu tenho que investir de capital de giro para poder operar aquele negócio adicional. Gerar dado de qualidade é a melhor coisa que você pode fazer. É o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Gerar dados de qualidade. Eu brinco dizendo o seguinte: quando eu pego o balanço patrimonial de uma empresa de capital fechado, eu olho o nome da empresa e o saldo da empresa
com bancos no final do ano. Essas são as únicas informações que eu confio. Todo o resto, eu não confio. Tá certo? De novo, o estoque que está no balanço não é o estoque que tem que estar no seu demonstrativo de fluxo de caixa. Aquele estoque pode ser de preço de aquisição de 5 anos atrás. Não serve para nada para você hoje. Então, as minhas dicas são dicas fundamentais de reestruturação do sistema financeiro da sua empresa, que é o que o PAEX faz bem. Ele vai lá e te coloca um gigantesco pacote de ferramentas, só que o que acontece é que muitas vezes o empresário tem dificuldade em querer aprender aquilo. Então tem que investir tempo e paciência para aprender aquilo. Rodrigo, antes da próxima pergunta, e dentro do contexto que você está falando, nós temos aqui conosco um público de nossos clientes de todo o portfólio de soluções educacionais. Então, nós temos empresas PAEX, nós temos famílias empresárias PDA, nós temos 4 turmas de especialização, uma financeira, uma de saúde e 2 de negócio. Nós temos programas customizados de grande porte, empresas de grande porte. E aí a gente vê situações como você exemplificou, no PAEX nós temos situações de empresas entrantes que ainda não têm esses instrumentos estruturados, mas a grande maioria já passou por isso, e aí as recomendações são diferentes. Nós temos empresas de outras categorias que já podem ter elevado a sua maturidade e está. Então, vamos chamar assim, temos a situação de empresas que têm esse sistema estruturado com demonstrativo de resultado, com gestão de NCG, com fluxo de caixa operacional livre da operação, do investimento, do endividamento, do acionista, dos fluxos de caixa da dívida e assim por diante. E aí, qual é a recomendação para quem tem? E qual é a recomendação para quem não tem? São situações diferentes e as duas muito importantes. Muito. Olha que legal. Para quem tem isso tudo, pode se endividar mais ou menos. Pode se endividar mais. Entende o seu negócio melhor. Vai poder se endividar mais. Né? Para quem não tem, vai ter que fazer uma análise mais rigorosa de quanto pode se endividar. Para quem não tem, tem que gerar dados. Para quem tem, é virar a chave. Agora que você tem o ferramental, aprenda a trabalhar líquido na família e na pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? A maioria das famílias brasileiras não tem family office. Né? Eu tentei criar um family office para uma empresa, eles falaram não, porque se a gente criar family office, aí as pessoas não vão querer trabalhar tão duro na empresa. Aí, enquanto isso, você tem famílias que existem regras para a nova geração trabalhar na empresa, tem que fazer o MBA fora e coisas do gênero. A grande questão é, para quem tem tudo estruturado, tem que aprender a trabalhar líquido. Tem que aprender a olhar o dinheiro parado. E não é olhar o dinheiro parado que não está gerando valor. É olhar o dinheiro parado que está gerando valor parado. É engraçado porque no Brasil o que acontece? A maior parte do patrimônio das famílias está em imóvel. Esse amor ao tijolo. Mesmo para empresas mais maduras. Tá certo? E, por exemplo, para uma empresa que não está madura, a empresa lá, eu quero ser dono da minha sede. Não faz mais sentido isso. Uma empresa que está madura pode estar pensando agora e falar o seguinte, ok, eu estou maduro, a minha sede é própria. Por que eu não vendo a minha sede para um fundo
e alugo a minha sede dele e uso aquele dinheiro para financiar meus investimentos. Esse é um movimento que a maioria das empresas não pode fazer. Mas é um movimento que uma empresa madura pode fazer num momento como esse. Eu tenho ativo fixo, alguns ativos fixos não perderam valor. Será que eu não posso vender o ativo fixo e alugar? Por que eu tenho que ter sede própria? Isso é uma pergunta para uma empresa que já está num nível de sofisticação mais acima, né? Para famílias que estão sofisticadas, qual é a regra para a nova geração entrar na empresa? Vai deixar qualquer um entrar? Eu conheço famílias que falam assim, não, se você for estudar nas universidades New York, NYU, Harvard, a empresa paga seu estudo. Mas você depois tem que trabalhar um ano fora da empresa antes de poder entrar na empresa. Então, essas questões estratégicas são bem interessantes para as empresas que estão mais maduras, né? Para quem não está, gerar informação de qualidade. Ok? Ok, super importante aí. Temos mais 7 perguntas, viu? Está bastante animado. Deixa eu olhar as perguntas, porque a gente não vai ter tempo de responder as 7. Você faz um comentário geral. Isso. Você quer que eu leia ou você vê aí? Isso. Eu vou passar todas então, tá? Não, eu tô aqui no chat. Ah, então pronto. Dê uma lida e aí você comenta. Isso. Aqui qual a metodologia sugerida para calcular a taxa máxima de crescimento? Compra meu livro Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, que está lá. Qual a taxa de juros saudável para captação de recursos e aumento do endividamento? Depende do seu nível de desespero, né? Vai ter empresa que... Mas vocês têm que lembrar o seguinte, se você está no lucro real, a taxa de juros que a empresa paga é 2/3 da taxa de juros contratada. Tá certo? Então, muita gente não sabe nem qual é a taxa de juros que paga. No momento, até 10% ao ano está valendo, infelizmente. Tá certo? A Norma pergunta, trabalhar com inovação e sem pensar em virar a chave é cultural? Norma, minha hipótese é que é trauma da hiperinflação. Tá certo? O Renato pergunta, como é que ficará a nossa economia se ficarmos mais 2 meses de quarentena? Todos teremos que encolher? Sim. Quarentena a gente vai fazer por bem ou por mal. A China fez por bem, a gente vai fazer por mal. Para você poder sair da quarentena, você tem que entrar na quarentena. A gente não entrou ainda, está ferrado. Né? Infelizmente. Deixa eu olhar aqui. Falando em Embraer, qual a sua opinião sobre a administração atual? Tem ativos que sustente? Tem. Obviamente, o setor de aviação vai ser hiper impactado. No curto prazo, isso vai ser bem ruim para a Embraer. No médio prazo, se o setor voltar, vai ser bom para a Embraer. Porque a Embraer fabrica avião de médio porte. Então, o mundo vai acabar com aquela ideia dos super jumbos. Né? O mercado de turismo estava bombando. Então, você estava querendo avião com capacidade para 800 passageiros. Esse mundo não existe mais. Então, para a Embraer, no médio prazo, se ela sobreviver, dá. Né? Quais os erros mais comuns e as sutilezas a se considerar no desenvolvimento de um fluxo financeiro de empresa fortemente pressionada pelo momento de crise? A pior coisa é a empresa que não tem relacionamento decente com o seu banco. Né?
E espero que quem não tem aprenda. Ter linha de crédito sempre é bom. Outra sutileza. Tem linhas de crédito subsidiados, mas tem que saber procurar. Tem que entender. Tá certo? Então é difícil, Jefferson, responder isso. Finalmente a Carla pergunta: qual deve ser a avaliação para desmobilização de ativo? Encolher não é necessariamente ruim. Todo mundo aqui já fez investimento ruim. Tá certo? E esse é o momento de descobrir produtividade. Tá certo? E no Brasil você se preocupa muito pouco com produtividade e muito com crescimento. Virar essa chave para aprender a ser produtivo é bem difícil. Tá certo? Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês via Zoom. A minha produtividade, nesse momento, é maior ou menor do que se eu estivesse em Fortaleza pessoalmente? O que vocês acham? É maior. A gente tem 90 participantes nesse momento. Tá certo? Eu não poderia dar uma aula dessa em Fortaleza sem ter que repetir essa mesma aula, como o Valdemar falou, para especialização, para PAET. Tudo bem, a aula seria diferente para cada grupo. Um pouquinho. Muito, às vezes. Mas uma palestra de 1 hora é mais produtiva no mundo virtual. Né? Então, essa procura por produtividade e virar essa chave de forma permanente. Vou dar um exemplo. Por que o trabalho virtual no Brasil ninguém gosta? Porque no Brasil a gente não mede a produtividade do trabalhador. Se a gente não mede a produtividade do trabalhador, qual é a única forma de eu saber se o cara está produzindo? Se ele estiver no meu lado, eu enxergar ele. Então o cara tem que bater ponto e eu tenho que vê-lo na frente do computador. Mas nesse momento eu não posso vê-lo. Como eu não sei medir a produtividade dele, eu não sei se o cara está produzindo direito. Não tem, como a Ingrid falou, não tem essa cultura, não tem nem confiança. Exatamente. Como é que você constrói essa confiança? Tá certo? Vou dar um exemplo prático. Tá certo? Vou dar um exemplo prático. Exemplo de uma empresa que uma amiga minha é CEO. Ela é CEO da Light, empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro. E nessa época de crise, o absenteísmo dela é 0. O absenteísmo dela é menor do que era mais cedo, antes da crise. A razão, por quê? Porque ela conseguiu vender uma ideia de que, para os funcionários e para a sociedade, de que a Light é um serviço essencial e que os funcionários, nesse momento, são heróis de estarem garantindo que a energia elétrica chegue para todo mundo. Então, fez vídeo dos funcionários chegando, entendeu? E conseguiu mobilizar a força de trabalho dela, a ponto do absenteísmo cair. Então, qual é a estratégia de gestão de pessoas para aumentar a produtividade, para gerar essa cultura e essa confiança? Tá ok? Vocês vão ter que saber. Não é simples. Por último, a única pergunta é: qual a sua sugestão para a aplicação do colchão de liquidez para reduzir o custo do endividamento? Eu não quero reduzir o custo do endividamento. Esse é o problema das empresas brasileiras. As empresas brasileiras olham dívida como custo. Endividamento não é custo. Endividamento é investimento.
O problema é que, como as empresas brasileiras não sabem se endividar, aí vira custo. Eu me endivido para alguma coisa, eu me endivido para sobreviver. Se eu me endivido para sobreviver, isso é um investimento na minha sobrevivência. A empresa tem que ser lucrativa no longo prazo para pagar esse investimento. A gente tem que parar de olhar endividamento como custo. A gente tem que parar de olhar funcionário como custo. Funcionário é investimento, endividamento é investimento. Essa é a chave. Tá certo? Vou dar um exemplo simples. No Brasil, se as pessoas puderem, comprar um imóvel à vista. Isso está errado. Imóvel tem que ser comprado a prazo. Por quê? Porque você fica líquido e o rendimento daquela liquidez paga o empréstimo subsidiado que você pegou. Se acontecer alguma coisa, você tem aquele dinheiro. Se você morrer, o endividamento cobre o seu imóvel, a sua família tem o dinheiro e o imóvel. Só que as pessoas não pensam assim. Então, uma dica que vale para todas as empresas: endividamento é investimento. Quando você olhar endividamento como investimento, você vai fazer da mesma forma que você faz com uma nova sede. Você vai fazer melhor. Porque você vai entender que você está investindo ao pegar dinheiro do banco. Então, quais vão ser os critérios de sucesso daquele endividamento que eu estou fazendo? Tá certo? Essa talvez seja a minha resposta final. E com isso eu consegui responder, talvez não perfeitamente, mas consegui responder todas as últimas perguntas que eu recebi de vocês, só passando 5 minutos do tempo. Muito bem. Suas palavras finais, para que a gente possa fazer aí uma breve lembrança de alguns pontos e passar para o Gleidson. Endividamento é bom. Dívida é muito, muito boa. Se você fizer endividamento direito. Eu me lembro uma vez de um CEO que ele falou para mim: eu não posso, eu quero fazer um MBA em Harvard. Eu falei: vai, ué. Não, eu não posso fazer. Eu não tenho dinheiro. Eu falei: como é que você não tem dinheiro? Não, é muito caro, custa $200 mil. Aí é isso. Não era um CEO, era um executivo. Eu falei: o cara está olhando os $200 mil do MBA como custo, em vez de olhar como investimento. Mas ele tem um apartamento que vale $200 mil. Ele prefere ter o tijolo do que ter o MBA em Harvard. Ele não entendeu que aquele MBA vai dar um salto na carreira dele, que é um investimento como outro qualquer, que vai dar retorno, que vai ser uma carreira mais produtiva. Então é isso. Se endividem melhor. E para muitos de vocês, se endividem mais. Dívida é bom. E numa hora como essa, dívida é vida. Senão a empresa de vocês quebra. Para muitas, né? Então, obrigado. Leiam o que eu escrevo, vejam meu site, comprem meus livros e entrem em contato se vocês precisarem, que eu estou à disposição. Obrigado, Rodrigo, por essa importantíssima reflexão que nós tivemos, com algumas dicas vitais nessa trajetória para a recuperação, uma retomada adequada de cada negócio, em cada setor. Você até começou falando que receita é ego, lucro é sonho e o que importa é o caixa. Há aí uma cultura que vem lá do período inflacionário ainda presente, que atrapalha, do ponto de vista de modelo mental, para considerar realmente liquidez como algo determinante, né? Você falou aí da cultura patrimonialista, de empresas que crescem a qualquer custo, sem levar em consideração essas questões, e aí acaba gerando uma situação de muita dificuldade. Aqueles que não sabem trabalhar líquido, e aí você, com muita maestria, mostrou um quadro com um ciclo de vida,
e aí dá uma matriz mostrando aí todo o comportamento. É muito interessante, até digerir, vale a pena até levar mais tempo para digerir, mas chama a atenção um hábito de quem não leva em consideração adequadamente, quando chega lá naquela fase da colheita, não colhe, não digere, e aí vai para o risco, e muitas vezes despreparado em mercados que não conhece tanto, e leva a organização a perder o valor que ela construiu durante muitos anos até chegar ali. Então, é um cuidado nessa nova trajetória que todos devemos ter. E foi muito interessante você mostrar as etapas da seriedade em que a China tem tratado o Covid, né? E tenho até algumas lições para todos nós aqui, para levarmos também mais a sério essa questão. Você deu alguns conselhos fortes, né? Como calcular nível de endividamento ótimo, projetar o seu fluxo de caixa, fazer simulações, acompanhar de perto, projetar qual o seu EBITDA do próximo ano, como é que você chega lá, qual vai ser o seu grau de alavancagem esperada para 2021, 2022, definir uma trajetória para onde a sua empresa vai no futuro e tomar cuidado nessa trajetória e criar o ciclo do crescer e digerir, crescer e digerir, crescer e digerir. E aprender a trabalhar líquido. Inclusive, assim, a gente viu duas situações. Empresas que têm os instrumentos de gestão financeira na mão e aí precisa depurar, aprofundar mais, ir no detalhe, para fazer alguns ajustes em função da característica do seu negócio, do comportamento do mercado em relação à sua empresa, né? Quem não está estruturado tem que correr para estruturar informações consistentes para poder facilitar essa trajetória que tão complexa é. E a última mensagem que eu percebi na sua fala, é assim como a maior oportunidade que nós temos agora, nesse período, é se a gente não aprender a ficar líquido nessa crise, nós não vamos aprender mais. Então, essa é a hora de aprendermos a ficar líquido. Eu diria que essa foi uma mensagem muito marcante na sua consideração de hoje, de uma forma até aprendi há muitos anos atrás, né, a importância de nós que exercemos a liderança, a gente deve estar sempre atento àquilo que é certo, ao invés daquilo que é cômodo, que muitas vezes leva a retardar muito o processo decisório e a gente paga essa conta. Então, faz parte aí do fazer o que é certo, aprendermos a trabalhar líquidos. Muito obrigado aí por sua experiência, por sua sabedoria, por sua disponibilidade de estar conosco e trocarmos aqui figurinha. Foi muito rico esse debate, muitas perguntas, e perguntas muito boas para o momento muito que nós boas. estamos. Excelente. Passo então para o Gleidson para o seu encerramento. E obrigado a todos vocês mais uma vez, é um grande privilégio estarmos juntos. Agradecer mais uma vez ao professor Rodrigo Zeidan, que no contato que fizemos atendeu prontamente, se colocou à disposição e com certeza nós tivemos uma noite muito rica de conteúdo, muitas reflexões, né, e todos nós estamos saindo aqui mais energizados para a temática de finanças, né? É uma semana muito especial para todos nós, porque compartilhamos também com vocês uma notícia super especial que nós recebemos na segunda-feira pela manhã, onde a Fundação Dom Cabral, pelo Financial Times, subiu mais uma posição no ranking mundial de educação executiva. Estamos na 9ª posição, entre as 50 melhores escolas de negócios do mundo. Fundação sempre relevante em conteúdo, em professores, né? E aproveitamos também para agradecer a presença do professor Miguel Marques aqui também, professor de finanças da gente, que atua em Fortaleza de maneira brilhante. Professor Rodrigo Zeidan, muito obrigado. Pessoal, na próxima quarta-feira estaremos juntos novamente com mais um conteúdo, com mais um tema para todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Os que desejarem, essa palestra aqui está sendo gravada e a gente pode disponibilizar aí para vocês. Boa noite a vocês. Prazer em revê-lo, Zeidan. Prazer. Obrigado, Miguel. Excelente pergunta, é isso mesmo. Eu esqueci que você estava... Esqueci, pô, tem um cara melhor do que eu aqui, pô, bota o Miguel para falar. Tá bom.